Jeremias, capítulo de número 12, o versículo é o de número 5, apenas esse versículo. Diz assim: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Pai eterno, em o nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, por essa oportunidade, por esse tempo precioso, e te fazer um pedido: usa a minha vida, que eu possa pregar a tua palavra. A tua igreja veio, precisa ouvir a revelação do Senhor, e eu preciso ser um canal, Pai, e eu faço a oração te pedindo, eu quero ser simplesmente um ajudador do teu Espírito Santo, porque é Ele que vai falar, eu sou o canal, Pai. Então, em nome de Jesus, usa a minha vida para a glória de Deus, amém. Se assente, queridos. Irmãos, nós temos a tendência de maximizar as coisas, aumentar as coisas. Esta é uma tendência do homem, é uma tendência da mulher, é uma tendência das pessoas. Tem coisas que são pequenininhas e que a gente faz ficar grande. A gente aumenta essa questão, por vezes, de uma prova, de uma situação que nós estamos enfrentando. O texto que nós acabamos de ler é uma resposta de Deus para o profeta Jeremias. Deus diz para ele assim: como é que eu posso colocar você para correr entre os cavalos, se você corre com os homens e se cansa? O Senhor está abordando Jeremias e respondendo alguns questionamentos que Jeremias faz. E Deus diz para ele: como é que eu vou colocar você para correr, competir com os cavalos, se você corre com os homens e você já se cansa? O Senhor Deus também, na resposta que Ele dá para Jeremias, para os questionamentos que Jeremias faz, Ele fala outra coisa: como eu levarei você aos matagais do Jordão, se em terra de paz você tropeça? Como posso elevar o nível, Jeremias, da sua vida, lhe colocar em um lugar diferente, se no básico você está se arrebentando? Era isso, e é isso que o Senhor tem para falar conosco, que era isso que o Senhor estava falando com Jeremias. Como é que eu vou elevar o nível da tua vida, do teu ministério, se você no básico, você está se arrebentando? Como eu posso, Jeremias, promover você para um lugar diferente, um lugar que eu sonhei, se você se atrapalha com coisas banais, e você perde tempo com coisas irrelevantes? Jeremias faz um monte de questionamento, nós vamos ver aqui, porque nós vamos ler o texto, e o Senhor fala para ele essas coisas que eu tentei traduzir para vocês. Eu tenho um lugar bom para você, eu tenho sonhos para você, mas você está se atrapalhando com coisas banais, você está se atrapalhando com coisas irrelevantes. O Senhor está falando para Jeremias: Jeremias, eu te projetei para correr entre os cavalos, e você está correndo com pessoas, e já está com a língua de fora, Jeremias. Eu te chamei para ser profeta, eu te chamei para confrontar o povo, Jeremias. Eu te chamei para você viver num nível muito mais superior, para você competir, correr com cavalos, e você com homens que têm a mesma estrutura que você já está com a língua de fora, Jeremias. É isso que Deus está falando com ele. Você está com a língua de fora, está com a língua para fora e está morrendo. Por que Deus fala tudo isso que eu fiz a introdução para vocês aqui, para vocês entenderem? Por que Deus fala tudo isso para Jeremias? Vamos ler livro de Jeremias, versículo 11, capítulo 11, versículo 19. Olha
o que a Bíblia diz. Eu era como um cordeiro, manso, levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua ceifa. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Por que o Senhor repreende Jeremias e fala essas coisas que eu disse para vocês? Por conta desse texto que vem antecedendo o texto que nós lemos. Os moradores de Anatote estão tramando a morte do profeta. E quando ele fica sabendo que estão tramando contra ele, ele fala: puxa, eu fui para Anatote para evangelizar, para pregar o juízo, para fazer a obra de Deus, e agora eu descubro que estão tramando contra mim, que querem me matar, que querem me destruir. E quando ele descobre isso, o mundo dele acaba. Ele fala: como é que eu posso vir para a cidade para evangelizar, para pregar, para falar da obra de Deus, e as pessoas querem me matar, querem me arrebentar? Quando ele fica sabendo, o mundo dele acaba indo ao chão e desaba na cabeça dele. E ele fica totalmente envolvido pelo sentimento de traição, e ele acaba se enroscando nessa questão. Ele não consegue entender o projeto de Deus, e ele fala assim: eu vim evangelizar, eu vim pregar, vim fazer a obra de Deus, vim falar daquilo que vai acontecer, porque Deus mandou eu falar, e os camaradas estão tramando a minha morte, querem me destruir. Só que ao invés dele continuar olhando para Deus, ele deixa esse sentimento tomar a conta da vida dele e se enrosca nisso. A conspiração começa a deixar Jeremias cansado, começa a deixar Jeremias debilitado, começa a deixar Jeremias lento. Irmão, se você ficar olhando para a conspiração, você vai ficar debilitado, você vai ficar cansado, você vai ficar lento. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: se tem alguém que você precisa continuar olhando, é para Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Por que você precisa continuar olhando para Ele? Jeremias se esqueceu que Deus havia prometido para ele, o que o Senhor havia dito no início do seu ministério. Deus havia prometido algo poderoso para ele no início do seu ministério. Está escrito lá em Jeremias 1:19. Mas ele se esquece. Eu quero ler com os irmãos. Quem gosta de Bíblia aí, diga eu. Irmão, tem que ler a Bíblia. Vamos lá, Jeremias 1, versículo 19. Olha o que o Senhor já falou para ele no começo do ministério dele. Eles lutarão contra você, mas não prevalecerão contra você, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Só que Jeremias, ele começa a olhar para as tramas, ele começa a olhar para a arquitetação que está sendo feita para parar ele, para matar ele, que ele se esquece do que o Senhor falou no início do ministério dele. O Senhor já havia alertado ele: vão lutar contra você, vão perseguir você, vão fazer de tudo contra você, mas não prevalecerão contra você. Deus me trouxe aqui hoje para pregar a Bíblia. Você tem que se lembrar o que o Senhor falou contigo no início do teu ministério. Vão lutar, vão pelejar, vão trabalhar para te parar, mas não irão prevalecer, porque o Senhor vai pelejar por você. Ele se esquece. E olha o nível da oração que Jeremias começa a fazer. Cansado, irmão, com aqueles que estão correndo a pé. Ele se cansou com aqueles que estão correndo a pé.
Deus quer colocar ele num nível acima, e ele se cansa com aqueles que estão correndo a pé, e olha a oração que o profeta faz. Irmão, isso aqui é forte demais. Vamos lá, Jeremias 11, capítulo 11, versículo de número 20. Olha que coisa linda, porque a palavra de Deus é linda. Mas olha a oração que Jeremias faz. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz que prova o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Irmão, sabe o que ele está falando aqui? Quando é que vai chegar o dia dos humilhados serem exaltados? Ele se esquece daquilo que Deus havia dito, que Deus iria pelejar a peleja, e começa a lamúria, começa a conversinha. Quando é que o Senhor vai trazer vingança? Quando é que o Senhor vai resolver o negócio? Parece que alguns crentes aqui não fazem essa oração não, né? Quando é que o Senhor vai entrar em ação? Deus já havia dito, eu vou pelejar por você, eu vou te dar vitória, mas ele fica, quando é que o Senhor vai fazer? É a oração nossa. Quando é que os humilhados serão exaltados? Quando a vingança do Senhor vai chegar? É isso que ele está dizendo. Eu vou pisar na cabeça desses desgraçados quando? É esse versículo aqui. Cansado como aqueles que andam a pé. Jeremias 12, versículo 1. Olha a audácia da oração. Ele fez essa, já fugindo do propósito. Aí, olha o 12, versículo 1. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo, sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, e porque todos os traidores vivem sem problema. Irmão, olha o que ele está dizendo. Ele está falando assim, irmãos: Senhor, eu quero discutir com o Senhor sobre a tua justiça. Isso é oração, irmão. Veja que quando a gente perde o foco, a gente começa, Senhor, eu quero discutir contigo sobre a tua justiça, e eu tenho algumas perguntas. Olha a petulância dele. Por que o caminho dos ímpios prospera? Está dizendo que os camaradas são ímpios e estão prosperando. Em outras palavras, eu sou teu servo e estou aqui arrebentado, e o ímpio está prosperando. Porque todos os traidores vivem em paz, e eu estou na guerra, estou sendo perseguido, estou sendo maltratado, e estão conspirando contra mim. Ah, irmãos, a resposta de Deus é essa para ele. E a gente vai ler. Jeremias, você está esquecendo, Jeremias, daquilo que eu falei para você. Vamos ler o versículo de número 5, que é o versículo base. Ele está falando por que o caminho dos ímpios prospera, e porque os traidores vivem em paz. Aí o Senhor fala para ele: se você corre com homens e eles o cansam, como poderá competir com os que correm a cavalo? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? O Senhor está falando para ele: para de ficar olhando, para de ficar verificando o ímpio, para de ficar buscando vingança, para de ficar se enroscando, para de ficar com essa situação aqui, até querendo falar sobre a minha justiça, até questionando a mim, e começa a olhar aonde eu quero te colocar. Você está se cansando com coisas elementares, eu quero te colocar num patamar acima. Você vai correr com o cavalo, Jeremias. O Senhor dá uma resposta para ele. Se você se cansa com essas coisinhas, aí depois você vai querer dizer que você está pronto para subir degraus? Percebe isso, irmão? Você está pronto para subir alguns degraus? A resposta, Deus está dizendo: você está esquecendo o que eu falei, e gastando a sua energia,
uma tremenda energia, com uma vingança que você nem deveria pensar nela, porque a vingança cabe ao Senhor. Você está gastando energia. O Senhor está dizendo para ele: seja forte, não gaste a sua energia com coisas pequenas, não se aflija com os que correm a pé. Eu vou levar você para correr entre os cavalos. Para de gastar energia onde não é para gastar. Para de fazer força no lugar aonde não vai dar resultado, Jeremias. E olha para o meu projeto na tua vida, Jeremias. Eu vou levar você para lugares maiores e melhores. Mas eu não posso colocar você lá se você está colocando uma lente de aumento nessa fase que eu já havia dito que você iria passar. O Senhor já não tinha dito? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, ponto final. Mas ele aumenta o negócio: Senhor, mas estão lutando, mas eu já te falei, eu já tinha dito que ia ter luta, que ia ter peleja. Por que você está aumentando, maximizando o problema, irmão? Tem crente que vem para o templo, ouve a palavra, irmão, ouve que nós temos um inimigo, irmão, terrível, que é o diabo. Sabe que a nossa carne também é o nosso inimigo. Sabe que nós mesmos somos nossos inimigos. O mundo é o nosso inimigo. Sabe que é forasteiro nessa terra. Aí fala: estou enfrentando uma luta. Vai ter luta, irmão, vai ter batalha. Mas não fica olhando para a luta, olha para o Senhor da vitória. Senão você para. Ele começa a gastar energia aonde não tem que gastar. Vocês estão comigo na mensagem, irmãos? E aí, ele fica maximizando o negócio. E o Senhor está dizendo: não vou poder colocar você lá. Não vou poder colocar você lá. Porque eu já falei que você ia passar por batalhas, mas você está ainda tropeçando com os que andam a pé. Como que eu vou fazer você competir com cavalos? Vamos para frente. O Senhor fala para ele, versículo 5, na parte B: eu quero levar você para enfrentar os matagais do Jordão, mas numa terra de paz você está morrendo. Eu quero levar você para enfrentar os matagais, lugares difíceis, para você ser desbravador, para você ser meu campeão, para você avançar no meu nome. Mas no lugar de paz você está morrendo. Como é que você quer chegar lá? Sou boca de Deus hoje aqui para você. Você tem que sair daqui animado, diga glória a Deus. Está morrendo em lugar de paz e está fazendo oração. Eu quero ser profeta. Vai ser o quê, irmão? Está igual aquelas pessoas que estão muito tempo na igreja, aí pergunta para ele: você é o quê? Ele fala: eu sou príncipe. É nada. Príncipe anda como príncipe, irmão. Anda de cabeça erguida, sabe que o pai que tem, sabe que o seu pai é rei, sabe que vai herdar tudo que o pai tem. Mas tem gente que aprendeu: eu aprendi na Bíblia que eu sou príncipe. Se porta como um servo, como um derrotado. Mas aprendeu a mantra, sabe a mantra? Acha que a Bíblia é só pronunciar. Não, mais do que pronunciar é viver. Mais do que ouvir é colocar em prática. Mais do que conhecer é viver no dia a dia. Tem um monte de gente que conhece, irmão, só conhece, mas não vive. E nunca vai correr competindo com os cavalos. Você pode aplaudir Jesus com alegria nessa noite ou não? Quero levar você para uma terra de paz, mas quero levar você para um novo nível, para desbravar os matagais do Jordão, mas você na terra de paz está morrendo, está dando piti. Já viu aquele crente pitizento, irmão? Se chove está ruim para ele, se faz calor está ruim para ele, se faz frio está ruim para ele, se o pregador prega e é aquele pentecostal até o tutano está ruim para ele, se é um camarada mais com a graça de ensinar está ruim para ele, se ora bastante está ruim para ele, se ora pouco está ruim para ele, se a igreja abre 4 horas da manhã está ruim para ele, se abre só à tarde está ruim para ele. É gente que acostumou a fazer piti, aí faz essas orações: o Senhor não está me vendo, o Senhor não me conhece, o Senhor não vai me vingar, o Senhor não vai me dar vitória. E Deus está dizendo: se posiciona, que todas as bênçãos que eu disse que viria sobre você vai se cumprir.
Ei, Jeremias, guarda a sua força para o que realmente importa. Para o que realmente importa, Jeremias. Ô, Jeremias, guarda a sua força para se cansar, quando eu colocar você para correr junto com os cavalos. O Senhor está falando para ele, enquanto você está gastando força com aqueles que vão a pé, Jeremias, guarda a tua força para quando você estiver correndo, competindo com os cavalos. Quem está na mensagem aqui? Você entendeu? Camarada agressivo, Deus falou que eu vou competir com os cavalos, é esse mistério que Deus tem, então eu vou para cima, então eu vou para a peleja. Guarda a tua força, Jeremias, e não para correr para uma coisa que você pode, e que você tem estrutura. Eu vou guardar energia somente para andar com aqueles que andam a pé. Não, isso aí eu já ando, irmão. Eu vou me esforçar para competir com os cavalos, um nível acima. Só o irmão ali que está na fé. Eu vou voltar para Itaquera, irmão. Eu vou trabalhar para estar um nível acima. Amém? Você sabia o que é a pessoa mediana? Eu sempre fico bravo quando eu faço algum curso e eu tiro a média. Porque mediano é medíocre. Quando alguém olha assim e fala medíocre, aí você fala, eu sou medíocre. Não, nem sabe o que é. Medíocre é na média. Aquela pessoa que se acostumou com a média, e Deus quer te colocar um patamar acima. O Senhor Deus quer te levar além. Vamos para cima. Guarda a sua força para o que realmente importa. Irmão, está um calor tremendo aqui. Barão, vou jogar em você vai cair arrebatado. Oh, Jesus querido, guarda o meu coração. Estou brincando com ele, irmão. Guarda a sua força para o que realmente importa. Irmãos, será que nós não estamos nos sentindo como Jeremias? Assim como aconteceu com o profeta, acontece muitas vezes conosco. Olha, presta atenção para você não trocar as bolas. Nós nos lembramos do que deveríamos esquecer e esquecemos do que deveríamos lembrar. Tem gente que está lembrando daquilo que deveria esquecer, já passou, e está se esquecendo do que deveria lembrar. O que você deve lembrar? Que você é filho de Deus. O que você deve lembrar? Que o Senhor te dotou de um espírito sem limite. O que você deve lembrar? Que o Espírito de Deus pode se mover na sua vida. E se o Espírito de Deus estiver com você, você salta a muralha, você vence gigante, ninguém pode te parar. Mas tem gente que se esquece daquilo que deveria lembrar, e se lembra daquilo que deveria esquecer. Já passou e ele está lembrando, está remoendo. E Deus está dizendo para você, se lembre daquilo que você deve lembrar. Ele se lembrou daquilo que fizeram para ele, do complô, da trama para matar ele, mas não se lembrou daquilo que Deus falou para ele no início do ministério: eu vou pelejar por você. Veja que a gente sempre se recorda, irmão, de coisas que são ruins. Deus fala para ele que vai pelejar as causas dele, mas ele deixa o que? O complô tomar conta da vida dele. Por que tem muita gente que para o ministério? Por conta da fofoca. Fulano falou que eu não prego bem, então aí chora a noite inteira. Irmão, pode falar que eu vou dormir na benção. Tranquilo, se eu agradar o meu Deus, o problema é se o papai do céu pegar e falar alguma coisa, aí é outra coisa. Então, presta atenção, ele se esquece do que o Senhor falou com ele. O Senhor havia dito para ele, vão pelejar, mas não vão prevalecer. Será que você não está cansado, porque está colocando uma lente de aumento nessa corrida que deveria ser tranquila? Você está correndo com aqueles que correm a pé, irmão. É para ser tranquilo. Sou servo de Deus, Deus vai dar vitória. É o mesmo ritmo, a mesma velocidade. Aleluia. Mas tem gente que já acorda cansado, irmão.
Tem gente que por conta da luta já acorda já cansado. Será que você não está colocando uma lente de aumento nessa corrida que era para ser tranquila? Que se chama corrida da fé? Vamos para frente, vamos caminhar. Será que você não está revoltado, chateado, inseguro com coisas banais? Com coisas pequenininhas você está chateado? Ah, foi o que a irmãzinha falou, o irmãozinho, e você está chateado e parou. Desistiu, olhou para trás. E o Espírito Santo de Deus, que não se engana, te revela pela palavra hoje: para de ser criança, que eu tenho coisas maiores para você. Irmãozão, era para você estar focado, correndo entre os cavalos, está com a língua de fora, correndo com pessoas que possuem a mesma estrutura que você tem, está cansado. Irmãos, isso é duro, isso é forte, mas presta atenção. Quem não sabe sofrer, não aprendeu a viver. Tem alguém aqui que nunca sofreu? Quem, irmão, não sabe sofrer, não aprendeu a viver. A gente vai sofrer, mas a gente tem que buscar em Deus musculatura espiritual para enfrentar as batalhas. Eu penso que Jeremias não queria ter dor, e o Senhor falou: vão pelejar contra você. Eu sempre falo aqui, eu vejo o olho dos irmãos quando eu estou falando. Por que tem a couraça, capacete, a couraça, o cinto, escudo, né? A sandália da preparação do evangelho da paz? Para quê? Para aguentar facada, paulada, flechada, bomba. Vão pelejar, irmão. Vai ter dor. E eu penso que Jeremias não queria ter dor. Eu também não quero ter dor, mas inevitavelmente vou ter. Na verdade, ninguém quer sofrer. Na verdade, ninguém é de ferro. E é óbvio que se você souber que alguém está tramando contra você, você vai ficar nervoso. Mas olha, Deus também não está pedindo que você seja um super-homem, uma super-mulher. Ele simplesmente está pedindo que, ao invés de você sair do plano e ficar com conversa fiada, Ele está desafiando você a fazer diferente. Eu não vou sair do plano que Deus tem para a minha vida. Eu não vou parar o ministério que Deus me deu. Eu não vou me acovardar. Eu vou fazer diferente. Eu vou buscar ao Deus dos céus, e Ele vai me dar vitória. Vai me dar. No meio das suas dores, você deve se lembrar daquilo que Ele já te prometeu e garantiu que ia fazer. No meio das dores que você enfrenta, se lembra das promessas, daquilo que papai já garantiu. Se papai falou, está falado, está sacramentado, é caso encerrado, irmão. Como diz o cantor abençoado, pode chamar o juiz, doutor, delegado. Se o Senhor falou, meu irmão, está falado, irmão. Não tem jeito. Mas você tem que se lembrar, o que Deus falou com você? Se foi o homem, irmão, um dia eu marquei que eu iria na casa de uma irmã, esqueci, ela fez bolo, gelatina, fez tudo, depois tive que pedir perdão para ela, esqueci. O homem esquece. Agora Deus fala uma coisa com você e você leva a sério ou não? Se Deus falou que ia fazer e seu coração ardeu, por que você está desse jeito agora? Por que você está caído, prostrado e falando que foi o homem? Não, foi o homem não, foi você que não acreditou. Quem é que pode impedir o trabalhar de Deus na vida de alguém? A própria pessoa, irmão. O Senhor está falando: Jeremias, quero te colocar num nível mais alto, para correr com cavalos. Você topa? Topa ou não topa? Então, lembre-se das promessas. Jeremias tinha que parar, até de se lamentar, mas manter o coração confiante em Deus. Deixa eu correr, irmãos. Tem hora que a gente tem que parar de ficar se lamentando, aquelas lamúrias, aquelas oraçãozinhas sem graça.
Sabe, eu falo porque eu ouvi, não foi ninguém que me disse, eu ouvi. O irmão estava orando e dizendo, não foi aqui não, tá? O irmão estava orando e dizendo, Senhor, eu sou o resto do barro de Adão. Eu falei, aí não, varão. Esse irmão é muito humilde, né? Lamúria, irmão. A gente olha para o testamento, o próprio Jesus falando, não vou chamar vocês mais de servos, mas vou chamar vocês de amigo. O servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo, ele tem acesso a tudo. O que o Senhor está dizendo? Você pode chegar mais perto de mim. Mas às vezes, a gente não muda a chave. Ainda hoje, Deus continua falando. Como eu posso colocar você para correr entre os cavalos, se você está se cansando correndo com homens? Como eu posso fazer uma corrida sobrenatural, fazer você desvendar as difíceis florestas do Jordão, lugar que ninguém entra, se você se cansa com pessoas andando em terras seguras? Pare de aumentar o problema, pare de aumentar as suas lutas, para de dizer que foram os opositores. Olha o que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, falando à igreja de Corinto: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Irmão, Deus sabe a sua estrutura. Quando alguém vai passar por uma prova, o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordam, ele aguenta. Ele aguenta. Eu sei qual é a estrutura que ele tem, Deus conhece a gente, irmão. Não tem prova que a gente não possa suportar. O problema é que a gente se cansa com essas coisinhas, e aí não vai a um nível à frente. Essa luta veio, mas você aguenta. Ah, só a irmã lá que deu glória. Essa luta veio, mas você aguenta. Essa batalha veio, mas você vai continuar na batalha, na guerra, lutando até vencer. Deus te projetou para correr com os cavalos, irmãos, e não para sucumbir diante das lutas. Irmãos, talvez você olhe e fala: pastor, como que eu tendo duas pernas, eu vou correr com os cavalos? Irmão, é algo sobrenatural. É você fazendo a tua parte e Deus falando: agora eu faço a minha, vai. Você entendeu? É algo extraordinário. O que o Senhor falou ao profeta Isaías? Não temas, porque eu sou contigo. Você tem que saber que Deus é com você, irmão. Precisa vir o profetão aqui para falar para você: ô varão, Deus é com você. Quando Deus usa um profeta, alguém, num telefonema, numa mensagem, ou aqui na igreja, eu fico contente, mas eu sei que Deus é comigo, irmão. Você tem que pegar essa palavra e dizer: Deus é comigo. Deus é comigo. Irmãos, eu não tenho mais tempo. Isaías, não temas. A Bíblia fala em João que a vitória que vence o mundo é o quê? É a nossa fé. É a tua fé em Deus que vai fazer com que você vença o mundo. Talvez o seu joelho esteja cambaleando por causa da corrida, as pernas doendo, mas se mantenha correndo, irmão. Não vai ser indolor, vai sentir dor. Vai sentir, as pernas vão começar a cansar, os joelhos vão querer bater um joelho no outro, vai ficar ofegante, irmão. Você está correndo acompanhando o ritmo dos cavalos. Você está num nível acima, irmão. Você nunca vai receber uma grande bênção se não enfrentar uma grande batalha. Vai doer, vai ser complicado, mas você tem que se manter na corrida. Diga glória a Deus. Talvez você veio aqui, o filho está na droga, o marido está dando problema, está desempregado, o relacionamento está arrebentado, e é normal na corrida da vida ficarmos ofegantes, mas não perder a convicção que Deus não lhe deu um fardo maior que você pode suportar. Ele calculou certinho a sua estrutura, irmão. Seja você cabeça branca ou mais jovem, Deus sabe o que você pode suportar. Deus sabe. Estava conversando com o Cota aqui, não existe aposentadoria ministerial.
Na Bíblia não tem aposentadoria, irmão. Eu falei para os irmãos que esse ano aqui eu fiz 30 anos de trabalho. Comecei com 12, não teve 4 que não foi registro, mas eu conto que eu trabalhei, né? Eu trabalhei 30 anos. Estou com 42. 30 anos. E vou ter que trabalhar para Jesus até a volta dele, irmão. Às vezes ofegante, mas continuar trabalhando. Continuar fazendo a obra. Na obra não tem aposentadoria, irmão. Não tem aposentadoria na obra. Você ainda pode dar algo mais para Deus. Você pode ainda entregar algo mais para o Senhor. Com a sua experiência, com os seus cabelos brancos. Deus está dizendo como falou para Daniel: Daniel, tu porém vai até o fim, Daniel. Continua correndo. Não perca a convicção. Deus calculou tudo direitinho. Cansar entre os homens. Se você se cansar entre os homens, nunca vai subir a um nível maior, ter experiências maiores. Deus não fez você para andar no mesmo nível humano, mas Deus te fez para andar no sobrenatural, algo que ninguém explica. Você é crente, irmão? Deus quer que você anda no sobrenatural, irmão. Tem que olhar para você lá na empresa e falar: ele é diferente, esse camarada aí é diferente, parece que ele está voando mesmo. Mas se cansa entre os homens, como que vai correr e lutar, competir com os cavalos? Não se explica um ser humano competir com cavalos. Como é que eu vou vencer 4 patas se eu tenho 2 pernas? Só com a graça de Deus, confiando no Senhor. Confiando em Deus. Eu preciso terminar, e eu vou terminar só dando um exemplo para vocês. Para de olhar para homens e olha para Deus. Entenda que Deus espera uma confiança incondicional de você. Acabou o dinheiro, eu olho para Deus. A doença veio, eu olho para Deus. A alma está abatida, eu olho para Deus. Sempre para Deus, tudo é Deus. Sem desculpa, parei por causa do homem, do pastor, do bispo. Não, parou porque parou de olhar para Deus. Sua confiança tem que estar em Deus. O que a Bíblia fala? Em Hebreus: meu justo vive pela fé, e se ele retroceder, eu não me contento, não me alegro com ele. A gente costuma dizer que a gente vai para trás só para pegar impulso. Não é nem para ir para trás, irmão. A Bíblia fala: se ele retroceder. Não é para retroceder, é para ir para frente, é para avançar. Deus estava dizendo para ele: não largue o ministério, Jeremias, se recupera e continua olhando para mim. Deus está dizendo hoje para você: tire a lente de aumento dos opositores. Irmãos, quando Saul, ele olha para Golias, ele maximizou o gigante. E quando ele maximiza o gigante Golias, todo o exército de Israel fica temeroso. Se você ficar com a lente de aumento, aumentando o problema dentro da tua casa, tua esposa vai ficar com medo, teus filhos vão ficar com medo, todo mundo vai ficar com medo. Sabe aquele camarada que chega: ai meu Deus, vou ser mandado embora, ai meu Deus, daqui a pouco a criança está chorando, o outro já está lá, ai mamãe, aí você fala: mas o que foi, filho? O pai falou que vai ser mandado embora, que não vou ter leite. Misericórdia, mano. É isso que Saul fez. O camarada não tem como vencer, não tem como enfrentar Golias, o camarada é grande mesmo. Mas chega lá Davi. Saul olha para o gigante, mas Davi chega lá e olha para o grande Deus. Ele fala: quem é? Ele apequena o problema. Quanto Saul aumenta o problema, maximiza: olha que gigantão, olha lá, ninguém pode enfrentar. Nem ele queria ir, irmão. Por quê? Porque já estava derrotado. O exército de Israel amedrontado. Davi, ele chega e fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Está dizendo: isso aí é uma formiga. Eu olho para Deus. Coloca eu na batalha aí para ver o que vai acontecer. O diabo bate o pé lá na sua casa, você sai correndo, irmão. Você entendeu ou não? A feiticeira joga um pouco de negócio da sua calçada, você já fica: ai meu Deus, como é que...
Esses dias eu fui lá no Oliveira, comecei a pregar, eles aumentaram o ritmo. Aumenta o microfone também. Comecei, ô glória, ô glória, ô glória. Daqui a pouco parou lá. Eu falei, quem pode mais chora menos, né? Irmão. Não, vamos parar aqui porque os demônios se levantaram. Vai se levantar, irmão. Davi, ele fala, quem é esse incircunciso, filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E aí ele vai para a peleja, você sabe. Ele fala, você vem a mim com pau e pedra, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. Aí começa a rodar funda, correndo com os cavalos, irmão. Leia o texto, a Bíblia fala que ele roda funda, joga, e na velocidade que a pedra está indo, ele já está correndo, porque ele sabia que o gigante ia cair por terra. Não tenho dúvida que Deus está falando e já está fazendo maravilhas no nosso meio. Termino essa mensagem como comecei. Se você se cansa competindo ou correndo com aqueles que vão a pé, se cansa com aqueles que estão a pé, como é que você vai competir com os cavalos? Não tem como. Então é hora de se levantar, é hora de se colocar de pé e dizer, Deus, esse gigantão pode vir, não vai ser na minha força não, vai ser na força do Deus Todo-Poderoso que ele vai cair por terra. Só quem recebe essa palavra hoje, dá um aplauso forte para o Senhor dos Exércitos. Mas tem que ser mais forte, irmão. Tem que ser aquele aplauso de crente que está dizendo, eu vou correr na